Vocês estão com o boletim de vocês na mão, amém? Amém. Glória a Deus, você é um povo rápido no gatilho. Amém. O povo está mais rápido do que o pastor, que benção. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amado, eu queria já que você começasse, já virando para o seu irmão do lado e falando assim para ele, dá um aviso para ele, fala assim, ó, não perca a bênção. Fala para ele. Não perca a bênção. Amém, queridos? Amém. Agora fala com mais ânimo. Fala assim, não perca a bênção, querido. Não perca a bênção. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus quer derramar bênção sem medida sobre a sua vida? Amém? Amém. Você crê que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam? Amém? Amém. Galardoador, isso quer dizer que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Amém, amados? Amém. Só que preste bem atenção. Antes de começar a entrar nesse assunto de bênção, quero lembrar vocês de uma coisa. Deus tem falado conosco de maneira poderosa nesse ano sobre um tema de que igreja ela é feita de relacionamentos restaurados. Amém, queridos? Jesus foi enviado para resolver um problema de relacionamento que havia no meio de seu povo. Havia um problema de relacionamento entre o homem e Deus em primeiro lugar, o homem consigo mesmo e o homem com seu próximo. Amém, amados? Amém. Jesus, quando vem, ele vem para resolver esse problema. E o que acontece é que agora ele entrega essa responsabilidade à igreja. Amém, amados? Amém. Só que olha só, querido, Deus quer te abençoar. Você crê nisso? Amém. Deus quer derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém. Deus quer que você tenha uma vida mais do que vencedora em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Só que presta atenção, querido. Porque às vezes eu escuto a pessoa falar que vai à igreja para buscar a bênção dele. Não é verdade? Eu creio que de repente alguns de vocês saindo de casa e de repente se alguém perguntou, pode ter acontecido de algum de vocês ter falado assim, olha, eu estou indo à igreja para buscar a minha bênção. Aí chega aqui agora na igreja, o seu pastor lhe dá uma notícia de que se você está indo atrás da bênção, você está na direção errada, querido. Porque a palavra diz que a bênção nos seguiria, que a bênção nos alcançariam. Portanto, é mais ou menos assim, é como se a bênção, querido, estivesse atrás de você, desesperadamente lhe caçando para lhe atingir. Você está conseguindo entender, amém, querido? Amém. Então presta atenção, porque pelo que eu vejo da palavra e pelo que a palavra nos ensina, nós vamos ver hoje, existe um posicionamento, existe algo que eu tenho que fazer para que a bênção me atinja. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender até o final do culto, mas a princípio eu quero que você entenda, querido, o seguinte, preste bem atenção, Deus lhe ama, Deus quer lhe abençoar de maneira poderosa, mas preste bem atenção, muitas vezes você está no meio da bênção, você está no meio do mover, você está no meio do milagre, você vê o milagre, mas você não faz parte dele. Você está conseguindo entender, querido? Então preste atenção, amado, porque o versículo base da mensagem que nós vamos ver hoje, o título é: o Senhor avisa, eu vou derramar minhas bênçãos. Isso é uma notícia maravilhosa, não é verdade, querido? Quando você escuta Deus falar com você, eu vou derramar minhas bênçãos, querido, é só correr para a galera e mais nada, não é verdade? Amém. Mas olha só, querido, porque o versículo base dessa mensagem se encontra em Josué 3,5, que diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, queridos? Amém. Amado, presta atenção. Se a gente for perguntar o que faria, amado, uma pessoa ter uma boa expectativa sobre algo. Presta atenção.
O que deveria, de repente, fazer uma pessoa crer que Deus ia se mover de forma sobrenatural ao seu favor? Eu creio, querido, firmemente, que pensando de uma maneira humana de ser, de uma maneira carnal, a pessoa ia crer nisso pelas evidências, pelo mover, pelo que está acontecendo ao redor, sim ou não? Sim. Não é verdade, querido? Mas presta atenção, amado, porque normalmente, hoje em dia, a igreja se move dessa maneira. A igreja só crê quando há sinais. Só que o texto que nós acabamos de ler, querido, em Josué, diz que o Senhor fará maravilhas, ou seja, diz que o Senhor vai fazer lá na frente, vai fazer amanhã, mas Ele dá uma ordem para que seja feito algo antes, para que a bênção os alcançasse. Vocês estão conseguindo entender? Amém, queridos? Então presta atenção, porque eu quero te chamar para você olhar junto comigo, querido, o cenário que estava acontecendo quando Josué recebe essa palavra. Presta atenção, querido. O que tinha acontecido é que Deus tinha tirado o povo do Egito após 400 anos de escravidão. Deus tira, querido, com um braço forte, com milagres. Glória a Deus. Aleluia. Deus tira, querido. Deus tira o povo. Deixa eu só ajeitar isso aqui, só um minutinho. Me perdoe. Vamos lá. Deus tira, querido, o povo com o braço forte. Deus tira o povo com a mão forte, mão poderosa. Fez milagres, maravilhas. Tira o povo do Egito. Você está conseguindo entender, querido? O povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Deus mata os seus inimigos. Eles entram no deserto. Aí começa a história aqui. Porque o que acontece é que esse povo ficou 40 anos no deserto. Então, para que você comece a entender o cenário, quando Josué recebe essa palavra, quando Deus dá essa palavra a Josué, e Josué fala ao povo, querido, presta atenção. Esse povo, além de estar 40 anos no deserto, eles passaram por todas essas coisas, vendo maná todo dia. A palavra diz, querido, que a maior parte daquele povo que estava ali, na hora que Josué dá essa palavra, a maior parte do povo tinha nascido no deserto já. A outra parte que tinha saído do Egito, lembra? Amém. Já tinha morrido. Só tinham sobrado duas pessoas aqui, Josué e Caleb. Você está conseguindo entender? Amém, querido? Então presta atenção, Números 26, 65 diz assim: o Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então presta atenção, querido. Primeira parte do cenário que eu quero que você entenda. Eles estavam há 40 anos no deserto. O povo que tinha saído do Egito, praticamente todo, morreu no deserto. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Morre no deserto. Havia uma geração nova que tinha se levantado no deserto, vivendo aquelas mesmas coisas. E eles tinham acabado de receber uma má notícia, querido. Sabe qual era a notícia? Que Moisés tinha morrido. Agora vê. Moisés foi o homem que libertou o povo de Israel de estar 400 anos escravizado. Deus usou esse homem para libertar o povo dele. Josué vai à frente liderando o povo. Eles atravessam o Mar Vermelho. Passam mais 40 anos com Moisés liderando esse povo no deserto. Moisés morre, querido. Está olhando bem o quadro? Você está conseguindo entender? Deuteronômios 34, 7a e 8a diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Versículo 10. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Preste bem atenção no cenário, querido, para que você entenda. Deus manda o povo se santificar.
que ele iria fazer maravilhas no dia seguinte. Amém? Mas o quadro era esse, querido. O quadro era, eles já vinham com problema em cima de problema e nada de novo acontecia. Você está conseguindo entender, querido, o que está acontecendo nesse cenário? Quem era o líder deles havia sido retirado do meio deles. Você está entendendo, querido? Amém? E o Senhor, no meio desse negócio todo, fala para ele, disse Josué, e Josué diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Provavelmente no coração e na mente desse povo estava assim, mas a gente está aqui há 40 anos. Por que não fez maravilha antes? Se não fez antes, quem me garante que vai fazer agora? Você está entendendo, querido, qual era o quadro? Amém, querido? Amém. Amado, presta atenção para que você entenda. Eu não sei se você conhece esse Deus que você serve, mas fazer maravilhas, fazer milagres, isso faz parte do caráter do nosso Deus, meu querido. Glória a Deus. Isso não é coisa nova para Deus, meu querido. Fazer milagres e maravilhas, isso é o âmbito natural de Deus. Não tem nada, querido, de novo isso para Deus. Você está entendendo, amado? Olha o que diz Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Joel 2,28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Querido, olha só, isso tudo é bênção, isso tudo é milagre, isso tudo que está acontecendo é o quê? Maravilha, querido. Você está conseguindo entender, amados? Amém? Amém. Vocês estão aqui comigo com a atenção voltada, amém, queridos? Amém. Presta atenção no seguinte, antes de Jesus ser assunto aos céus, ou seja, antes de Jesus ser exaltado, ele deu uma ordem aos discípulos. E a ordem, querido, era para que eles fossem e ficassem em Jerusalém até que do alto eles recebessem a promessa. Para que do alto eles recebessem a promessa que o Pai tinha dado. Essa promessa era o Espírito Santo que seria derramado. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Josué, quando Deus usa, quando Deus dá a palavra a Josué e fala, Josué, fala o povo. E Josué fala o povo. A maravilha que Deus ia fazer era a terra prometida, querido. Era a promessa que já tinha sido prometida há centenas de anos atrás. E olha só o que acontece, querido. Porque Jesus dá a ordem aos discípulos para que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá. Só que falou para eles não ficarem lá de bate-papo, de conversa fiada não, viu, querido? Não falou para eles voltarem para lá e fazerem o que quiserem de suas vidas. Não falou para eles voltarem para lá e voltarem às suas práticas antigas. O que Jesus falou foi, volte, vá para Jerusalém e fiquem lá juntos. E se você for ver o que é que os discípulos ficaram fazendo em Jerusalém, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, no partir do pão, com alegria e singeleza de coração, orando em todo o tempo. Você sabe o que é isso, querido? Se santificando, porque o Senhor faria maravilhas. Presta atenção, querido, Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem promessa para a minha vida, mas o que você anda fazendo da tua vida, querido? Você tem que buscar santidade, meu amado. Você tem que buscar santidade. Você está conseguindo entender, querido? Amém. E os discípulos obedecem, se submetem, começam a buscar santidade, começam a orar, começam a jejuar. E olha o que acontece em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até as extremidades da terra. Olha só que bênção, querido. Amém, amados? O Espírito Santo foi derramado. Eles passaram a ser testemunhas de Deus. Deixaram de viver para si mesmo. Você está conseguindo entender até aqui, querido? Amém? Muitas vezes, sabe, amado, nós gastamos nosso tempo diante de Deus, pedindo a Deus milagre, pedindo a Deus maravilha. Querido,
isso é do caráter do nosso Deus fazer isso, meu amado. Às vezes, isso, eu não estou dizendo para você que tem problema você pedir, não. Presta atenção. O problema é a gente passar uma vida inteira querendo que Deus prove sempre que Ele é Deus, fazendo milagres. Presta atenção. Que o Deus é um Deus de milagre, Ele é e acabou, querido. Ele não precisa provar nada para você e nem para mim. Quando o diabo chega diante de Jesus, olha o que o diabo fala: se és filho de Deus. Jesus olha para o diabo e fala: quem se és, querido? Você está de conversa fiada, para com isso, eu sei quem eu sou. Você sabe qual é o Deus que você serve, querido? Você tem ideia? Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Então presta atenção. Olha só, amado, a segunda coisa que eu quero falar é que não era, amado, para orar para que ele fizesse maravilhas. Quando Deus fala com Josué e Josué fala ao povo, ele não fala assim: olha, querido, vamos começar a orar para que Deus faça maravilha no nosso meio. O direcionamento, querido, era para ordenando, falando com ele o seguinte: santificai-vos, sejam santos, sejam santificados. Não era para orar para pedir maravilhas, não era para orar e pedir milagre. Senhor, dai-nos essa terra por herança. Deus já tinha dado, querido. Às vezes, presta atenção, às vezes eu estou orando pela minha casa. A palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Basta um só. Tem problema, pastor, eu orar para minha família? Não tem problema, e você deve orar, querido. Mas presta atenção, sem santificação a promessa não se cumpre. Tem que se santificar, querido. Fica orando a Deus pedindo milagre, milagre, milagre. Se separa, se entrega a Deus, querido. Deixa Deus trabalhar na tua vida, que você vai ver a consequência acontecendo na tua casa e na tua família. Amém, queridos? Glória a Deus, vocês estão aqui ou foram embora? Amém. Glória a Deus, aleluia. Olha só, querido, Deus então dá essa ordem para que houvesse santificação. Porque o que aconteceria é que o sobrenatural viria, querido, logo em seguida. Viria logo em seguida. Você sabe o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel, querido, se acostumou com as maravilhas de Deus. O povo de Israel começou a ficar acostumado com as maravilhas de Deus. Por quê? 40 anos. Lembra a geração que saiu do Egito? Morreu toda. Surgiu uma nova geração. Essa nova geração, querido, começou a caminhar e a crescer no deserto com coluna de fogo, nuvem e maná todos os dias, e uma pedra, querido, que eles levavam a tiracolo que saía água toda hora. Você está entendendo, querido? Esse milagre, essa maravilha se tornou normal para eles. O coração estava cauterizado. Eles não conseguiam, querido, ver as maravilhas de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que você estando aqui hoje é a obra do acaso, querido? Presta atenção. Se você está aqui hoje é porque você acordou hoje de manhã. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Sabe quantas pessoas não acordaram hoje, meu amado? Se você está aqui hoje, você acordou, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida hoje. Por isso, você está aqui. Você está entendendo, querido? Presta atenção. Você pode fazer isso aqui para mim, ó. Olha só. Você acha que isso é obra do acaso? Você sabe quantas pessoas hoje, querido, estão precisando de máquinas para conseguir respirar? E ainda tem pessoas que dizem que Deus não está fazendo nada nas suas vidas. É porque o coração está cauterizado, querido. Você não consegue mais ver as maravilhas de Deus. Teu coração cauterizou. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Olha o que diz Êxodo 13:21. Jeová ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Números 11:9. Quando
De noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o que, querido? Maná. O maná, querido. Olha que coisa tremenda. Êxodo 16:35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Querido, presta atenção, meu amado. Pastor, você está falando aí de maná, você já falou isso aí, que o povo endureceu o coração, não enxergava mais isso com maravilha. Hoje tem muita gente que não enxerga isso com maravilha. Deixa eu falar um negócio para você. Está faltando teto sobre a tua cabeça, querido? Você está morando na rua? Todos aqui têm casa, amém, querido? Amém. Olha só que coisa, meu amado, a nuvem continua sobre a tua vida. Presta bem atenção, meu amado. Está faltando comida na tua mesa, meu amado? Não é verdade? Amém. Querido, glorifica o Senhor, sabe por quê? O maná continua caindo todos os dias dentro da tua casa. Amém. Amém, aleluia. Presta atenção, querido. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a você. Como é que está a presença de Deus na tua casa e na tua vida? Porque isso aí é coluna de fogo, querido. Isso é a coluna de fogo. Se a presença de Deus na tua casa, a coluna de fogo continua. Portanto, querido, você tem motivo de sobra de glorificar a Deus, porque as maravilhas continuam a acontecer todos os dias na tua vida. Quem não reconhece é você, querido. Abra a sua mente, abra o seu coração, tira os calos, querido, que estão impedindo que você consiga ver isso. Você está entendendo, igreja? Olha só, querido, Salmos 78:16, da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Querida, eu nunca vi uma pedra sair água dessa maneira, sinceramente. Eles lá aconteceram isso, viu, querido? Lá eles tinham isso. Sabe quem era essa pedra? Jesus. Essa era a pedra. Você está conseguindo entender, meu amado? Então preste atenção. Isaías 48:21. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez escorrer água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Amado, esse povo, na verdade, estava acostumado a ver essas maravilhas. Olha só, querido, preste bem atenção. Eu falei desde o princípio o quê? Eles saíram do Egito, não é verdade? Pronto, eles chegam, tinha um mar na frente deles. Deus abre o mar, eles passam. Milagre, amém? Maravilha, amém, querido? Pronto. Logo depois, vem os inimigos atrás. Deus vai, fecha o mar e mata todos os inimigos. Mais maravilha, não é verdade? Amém. Querido, esse povo estava no meio de maravilhas, de maravilhas, de maravilhas, de maravilhas. No meio, querido, dessas maravilhas todas, mas continuavam fora da bênção. Continuavam fora da bênção. Por quê, pastor? Porque a promessa era a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Eles pararam no deserto, querido, no meio de maravilhas, viam as maravilhas, mas continuavam no deserto, continuavam fora da bênção, querido. Você está conseguindo entender, amado? Sim. As maravilhas de Deus tiraram esse povo do Egito, querido, mas a falta de santificação impedia que eles entrassem na terra prometida. Preste bem atenção nisso. As maravilhas de Deus tiraram esse povo do Egito. As maravilhas de Deus, querido, te tiraram do império das trevas e te transportaram para o reino do Filho do seu amor. Se você ainda não vive uma vida vitoriosa, se as promessas de Deus não têm alcançado e se cumprido na tua vida, começa a checar, querido, porque provavelmente está faltando santificação. Sem santificação, querido, não tem como você ver Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Preste bem atenção, porque havia um homem que antecedeu Josué.
Falei dele há pouco tempo. O nome dele era Moisés. A Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor face a face. Um homem tremendo. Mas presta atenção. Por algum motivo, por alguns motivos, o que aconteceu é que ele viu. Estava no meio. Mas não tomou posse da bênção. Não tomou posse da promessa. Você está conseguindo entender, querido? Acompanhe comigo Deuteronômio 32, 49 diante. Diz assim: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Olha só, Deus pega Moisés, leva no alto, pro alto de uma montanha, pro alto de um monte, e fala assim: você vai ver, mas você não vai tomar posse. Você vai ver, mas elas não te alcançarão. Preste bem atenção, querido. Versículo 50. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Portanto, prevaricastes contra mim. Ou seja, o que Deus estava falando em outra versão diz: portanto, vocês foram infiéis no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meriá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Olha que coisa, querido. Diga assim, igreja: sem santificação, jamais veremos a Deus. Moisés, querido, falava com Deus face a face. Um homem que se submeteu a bastante coisa. Mas teve momentos na caminhada de Moisés que ele pisou na bola e pisou feio. E presta atenção, por causa da infidelidade, Deus falou assim: você vai ver, mas você não vai receber. Amado, quantos hoje aqui já viram a bênção, mas ainda não alcançaram? Presta atenção, querido. Como assim, pastor? Não entendi. Presta atenção, meu amado. Casamentos restaurados. Às vezes a pessoa recebe uma palavra de Deus, recebe uma palavra do irmão, começa a ver, olha que maravilha, que bênção. Começa a ler uma palavra: maridos, amai vossas esposas, esposas sejam submissas ao vosso marido. Que bênção, que maravilha. Não há santificação, não recebe, mas aí quer ficar com raiva de Deus. Presta atenção, Deus não tem nada a ver com isso, querido. Você quer receber a bênção, amém, amado? Amém. Está nas tuas mãos. A posição que a gente tem que tomar é você, não é Deus. Deus já está pronto. Ele é um Deus de milagre, de maravilha, de promessa. Amém, querido? Mas a posição é sua. O que você está fazendo nessa posição, querido? Deus tem uma posição para você de mais do que vencedor. Deus tem uma vida mais do que vitoriosa para você. O que você está aqui? Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. O que você está fazendo escondido embaixo da mesa, querido, comendo migalha? Você está conseguindo entender, querido? Amém, amados? Presta atenção para que você entenda. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vou trazer a lembrança de vocês, porque alguns sábados atrás aqui, alguns finais de semana atrás aqui, eu trouxe essa palavra.
E eu falei sobre algo, falei sobre santidade, falei sobre santificação. E eu quero trazer lembrança para você, porque no hebraico, essa palavra, ela é kadosh. Repita isso. Kadosh. Presta atenção, amado, que a tradução dessa palavra, se você for ver, essa palavra, na verdade, ela quer dizer separar para brilhar, consagrar para uso exclusivo. Você está entendendo, querido? Ser separado para uso exclusivo de Deus. Santificação, querido, não tem nada a ver com você morrer e amanhã depois fazerem uma estátua com a sua imagem e te adorarem. Isso não é ser santo. Deus quer que você seja santo hoje, vivo nele. Amém, queridos? Só que para ser santo, presta atenção, porque no Velho Testamento, quando algo era separado para uso exclusivo de Deus, quando algo era santificado, ou alguém era santificado, o que acontecia, querido, é que aquela coisa, ela era, na verdade, oferecida primeiro como um sacrifício a Deus. Essa palavra no grego é korban. Então presta atenção, a pessoa tem que ser korban para que possa se tornar kadosh. Ou seja, a pessoa, querida, ela tem que se oferecer como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que assim você possa servir para uso exclusivo de Deus. Você está entendendo, querido? Santificação é quando você é separado para uso exclusivo de Deus. Portanto, querido, ser santo é você ser separado desse sistema que nós chamamos de aion. É você ser separado, querido, do curso do mundo. É você ser separado da vontade da tua carne para brilhar com Deus e para Deus. Você está conseguindo entender, querido? Você está conseguindo entender o que é ser santo? Quando Deus estava falando para esse povo, santificai-vos, Deus estava falando assim: para de andar segundo o curso dos outros. Para, querido, de seguir o que os 10 espias que há 40 anos entraram nessa terra estão falando. Porque os 10 espias falaram assim: não tem como entrar nessa terra, porque só tem gigante, e nós somos gafanhotos aos olhos desse gigante. E Deus tinha falado: pode entrar porque a terra é tua. O que você está com medo, querido, de brigar? O que você está com medo, querido? Deus já prometeu para você. Se Deus tem uma família, se Deus já tem uma família para você, se Deus já tem uma casa, se Deus tem um ministério, se santifique, porque Deus vai fazer na tua vida, querido. Presta atenção. Sabe quando, querido, você vai ter uma casa prostrada aos pés do Senhor, uma família prostrada aos pés do Senhor? Quando você se santificar. Amém. Quer ser separado para Deus, amém, querido? Amém. É assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Eu me santifico especialmente para uso exclusivo de Deus, e eu faço e acabou. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos e acabou. Pais, não suscitem a ira dos vossos filhos. Filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais. Isso é se santificar, querido. É fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Ah, mas veja bem, eu acho. É porque eu pensei. Querido, não ache e não pensa, cara. Não ache e não pense, querido. Simplesmente obedeça. Simplesmente creia. Comece a caminhar, que você vai ver, querido, as promessas alcançando a tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Presta atenção, o relacionamento de Israel, querido, para com Deus. Você sabe o que era? Era assim: faça maravilhas, faça maravilhas, faça maravilhas, e se você não fizer, eu reclamo. Quantos de nós, querido, trata Deus dessa maneira? Quantos de nós faz coisas e depois quer que Deus abençoe? Deus não entra nessa, querido. Presta atenção. A palavra de Deus é uma. A palavra de Deus diz assim: Deus abomina o divórcio. E eu falo assim: eu quero me separar. Não importa o que você quer. Quer ser santo, querido? Tem que obedecer. Amém. Presta atenção. Quer ser santo, querido? Tem que ser separado desse mundo. Tome posição em Cristo.
Amém, Jesus. Deus já tem falado ao teu coração, Deus já tem falado contigo. Você já sabe o que fazer, você está com medo de quê, querido? Amém. Você está entendendo, amado? Amém. Isso, amado, na verdade, querido, quando a gente age assim, agir por fé. Agora, quando eu ajo como o povo de Israel agia, que se não fizer eu reclamo, essa atitude não tem fé nenhum. E sem fé a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Olha o que diz, querido, 1 Coríntios 10:5, contudo, da maior parte deles, Deus não se agradou. E assim foram prostrados no deserto. Querido, esse relacionamento deixou o povo completamente prostrado no deserto. Presta atenção, amado, se você não se santificar, você vai se cansar e você não vai conseguir ver a sua casa do jeito que Deus já prometeu. E você vai ficar prostrado no deserto. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém. Você quer alcançar a promessa? Quer que a bênção te alcance? Amém, querido? Amém. Tem que ter santificação. Tem que ser separado para uso exclusivo de Deus. Amém. Uso exclusivo de Deus. Amém, querido? Eu me santifico hoje. E as maravilhas, pastor, vem amanhã. Amém. É consequência, querido, da tua santificação. Amém. Presta atenção. Quando há sinais, amado, nós cremos que acontecerá. Porém, a fé atua exatamente numa direção contrária a isso. É independente dos sinais, independente das circunstâncias. As circunstâncias dizem o contrário, mas eu creio. Por quê? Porque a palavra diz. Se a palavra diz, o céu da boca do meu Senhor. E se Ele falou, eu creio. E eu me santifico e obedeço e acabou. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque tem exemplos bíblicos, amado, que falam de homens que tiveram fés tremendas, que caminharam por fé sem ver nada. Presta atenção. Noé, querido, quando foi direcionado por Deus para construir a arca, por causa do dilúvio que estava para vir, sabe o que acontece, querido? Desde aquele momento, até aquele momento, nunca tinha chovido na face da terra. Preste bem atenção nisso. Noé não sabia o que era chuva, querido. Quanto mais o dilúvio. Preste atenção. E sabe o que Noé fez? Construiu a arca ano após ano, ano após ano, ano após ano. Cerca de 100 anos construindo uma arca, querido. As pessoas caçoavam de Noé. Zombavam dele e da sua família. Mas isso não paralisou. Não foi circunstância. Ele não se moveu por vista, mas ele se moveu pela voz do Senhor. O que é que o Senhor já falou com você, querido? Obedece mais nada. Obedece mais nada, querido. Se santifique diante da presença do Senhor. Amém. Existe um homem de Deus, um outro homem de Deus chamado Abraão, que pela fé, quando foi chamado, obedeceu, querido. Foi chamado para ir para um lugar que supostamente ele recebia por herança. Mas Deus, quando chama, fala assim: vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão não sabia nem para onde estava indo, querido. E foi. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Moisés, quando foi chamado, amado, Moisés abandonou o Egito para uma terra que nem conhecia. Isso é se mover por fé. Porque a fé, querido, é a certeza do que eu não vejo e a convicção do que eu espero. Eu estou certo do que eu vi. Você está entendendo, querido? E eu vou esperar perseverantemente no Senhor, porque eu sei que vai chegar. Isso é se mover por fé, querido. Quando eu vejo e me movo pelo que eu vejo, isso não é fé. Por quê, pastor? Porque você já está vendo, querido. Já está ali na tua frente, já está acontecendo. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Amém. Deixa eu falar um negócio para vocês, amados. A hora de entrar em Canaã havia chegado. Deus mais uma vez faria maravilhas. Mas o que ele estava dizendo era o seguinte:
que ele estava falando era assim: ô Josué, deixa eu falar um negócio, filhão. Isso já aconteceu no passado. E vocês não santificaram. Era para sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, atravessar o Jordão e entrar em Canaã. O povo só reclamava, porque o povo queria impor e fazer a sua própria vontade. Preste atenção, querido. Esse povo viu e participou das maravilhas de Deus, mas perderam a bênção. Muitas vezes que você está aqui na igreja, aí há um mover de Deus tremendo, sabe como é que é? Aí começa, um cai para o outro, um cai para o lado, outro cai para o outro, um mover tremendo, aquela coisa, e um mover do Espírito Santo. Estou falando de movimento não, viu, querido? Estou falando de mover do Espírito. Estou falando de presença de Deus, presença aprovadora de Deus. E aquele mover tremendo, as pessoas se quebrantando, se arrependendo, outras sendo batizadas no Espírito Santo, e aquele negócio todo, aí você está no meio, vivendo na prática do pecado. Deus já falou com você, você não muda. Você não muda o teu caminhar, você não muda as suas atitudes, você não muda nada. E você está ali no meio. Você até chora, você fica emocionado. Chora, escorre lágrima, um negócio tremendo. Aí sabe o que acontece? Querido, todo mundo sai daqui transbordando e você sai vazio. Olha só que coisa, você está no meio do mover, mas a promessa, a bênção não te alcança. No dia do Pentecostes, estavam todos ali reunidos, amém, queridos? O Espírito Santo vem, e as pessoas que estavam lá viam como se fossem línguas de fogo vindo sobre cada um daqueles que ali estavam. Tinham pessoas que estavam ali também, junto com eles, sabia, querido? O que a Bíblia chama de atônitos. Uau! Que coisa! Uma coisa Joe, sabe? Uma coisa de outro mundo. Sabe como é que é? É, aquela coisa toda e tal. E tinha um outro grupo, que a Bíblia chama ele de zombadores. Tanto os atônitos, quanto os zombadores, não receberam. Olha que coisa. Agora todos aqueles que estavam juntos, reunidos, aqueles que estavam, querido, como igreja, aqueles que estavam conectados, aqueles que estavam se santificando, se separando, porque olha só, querido, Jesus, quando ele foi exaltado dessa ordem, os discípulos poderiam ter feito a mesma coisa que fizeram quando Jesus morreu, lembra? Quando Jesus morreu, querido, sabe o que os discípulos fizeram? Voltaram, querido, para suas práticas antigas. Que a Bíblia diz que todos voltaram e foram pescar. Agora, pasme, tinham pessoas que tinham discípulos de Jesus que não eram pescadores. Olha que coisa. Então preste atenção, meu amado. Aqueles poderiam também voltar às práticas antigas, mas não voltaram. Jesus, desse momento, é retirado deles e eles obedecem. E eles foram provavelmente na caminhada para Jerusalém, na caminhada para lá, pensando o seguinte: nós temos que nos santificar. Chega dessa coisa de andar no curso desse mundo. Chega de fazer aquilo que eu quero e bem entendo. Chega disso tudo. O que eu tenho que fazer é me aproximar de Deus. O que eu tenho que fazer é orar. O que eu tenho que fazer é mudar minhas atitudes. O que eu tenho que fazer é matar minha carne. O que eu tenho que fazer é começar a fazer a vontade daquele que me alistou. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Quando a promessa bateu a porta, quando a promessa veio dos céus, querido, atingiu diretamente a todos esses. Eles não precisaram, querido, correr para lugar nenhum. Você sabia disso? Eles simplesmente obedeceram.
O que falta para você obedecer, querido? A palavra de Deus que já foi lhe dada. A promessa de Deus que já foi lhe entregue. O que falta, querido? Quer que eu te diga o que falta? Santificação. Falta você se consagrar a Deus. Você se entregar a Deus para uso exclusivo deles. Querido, esse mundo que está aí fora não vai nos conduzir, nos levar a nada. Sabe o que é nada? Sabe o que esse mundo pode te dar? Nada. Havia, querido, um aleijado, certa ocasião, na porta do templo. Passa Pedro e João. E eles passam na entrada do templo. E ali o homenzinho, coitado, aleijado, pede esmola. Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho prata e não tenho ouro. O que Pedro estava falando era o seguinte: o que o mundo pode oferecer, eu não tenho nada disso para te oferecer. Mas o que eu tenho, que é muito melhor e maior do que prata ou ouro, isso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, querido. Amém. Amém. Presta atenção. O que o mundo pode oferecer não traz cura à alma humana. O que o mundo pode oferecer não traz cura no casamento. O que o mundo pode oferecer não muda a vida, querido. Não transforma a vida. Não acrescenta em nada. Você está entendendo, amados? Amém, queridos? Presta atenção. Era só maravilha em cima de maravilha que esse povo via, querido. Esse povo via maravilha em cima de maravilha. Sinais, maravilhas, prodígios, mas sem santificação nenhuma. Quando entraram na terra, querido, voltaram para trás. Santificação que faltava, querido. Santificação que faltava. Amado, sem santificação, as maravilhas acontecem, mas a bênção é perdida. As maravilhas não vão deixar de acontecer. Por quê, pastor? Porque tem pessoas ao teu redor que estão santificando. Portanto, você vai ver. Você vai estar no meio, mas ela não vai te alcançar. Porque sem santificação, você não vai conseguir ver a Deus e não vai conseguir, querido, ver nada. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Preste bem atenção. Josué, querido, após santificar o povo, você sabe qual é a primeira cidade que eles dão de cara? Jericó. Jericó, querido, era uma cidade fortalecida demais. Era uma fortaleza, querido. Você não tinha ideia. Você tem ideia, para você ter ideia do tamanho das muralhas ao redor de Jericó. Olha só aqui para mim um pouquinho, querido. Se você prestar atenção nas muralhas, na largura das muralhas que estavam ao redor de Jericó, querido, passavam, querido, carros e cavalos por cima daquela muralha. Para você entender, querido, a largura daquilo ali. Era uma fortaleza. Sabe o que acontece? Eles tiveram uma vitória, querido, maravilhosa. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Por que se santificaram antes? Amém? Vocês estão comigo, amém, queridos? Amém. Preste bem atenção. Logo depois da cidade de Jericó, eles atingiram uma outra cidade. Uma cidade chamada Ai. Aí eu digo para vocês, ai do povo de Israel, porque não se santificou. Você está conseguindo entender? Amém. E eles entram, querido, lutam contra a cidade de Ai. A cidade de Ai comparada, querido, a cidade de Ai comparada com a cidade de Jericó, sabe o que era? Quase nada, querido. Você não tem ideia da diferença de tamanho. Era um negócio bem... Você está entendendo, querido? Então presta atenção. E você não sabe o que acontece. Uma vitória maravilhosa contra Jericó. Amém, queridos? Contra a cidade de Ai, eles perderam. Aí você pergunta, como assim, pastor? Não tem sentido. A gente está falando desde o princípio sobre uma palavra. Qual é o nome dela? Vou lembrar vocês. Santificação. Diga isso. Santificação. Olha só, querido. Faltou isso. Faltou santificação. Preste bem atenção para que você entenda o que acontece. Josué 7, 4 em diante. Acompanhe comigo, igreja. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens que fugiram diante dos de Ai.
Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de suas bagagens o puseram. Versículo 12b: já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. Presta atenção, olha aqui para mim um pouquinho. Havia sido dada uma ordem. Era assim: vocês vão entrar na cidade. Quando vocês entrarem na cidade, não levem consigo coisa alguma. Destrua tudo e todos. Você está entendendo, querido? Essa era a ordem. O que Deus está falando é assim, o povo pecou. Eu falei para não pegar as coisas, e pegaram as coisas consagradas do outro povo e trouxeram. Você vai ver mais adiante, mas eu já vou adiantar um pouquinho para você, que o nome desse homem era Cã. Esse homem toma uma capa e alguns objetos. Coisa que Deus tinha falado para não fazer. Mas presta atenção, querido, para que você entenda. Deus está querendo que você se santifique e obedeça e caminhe por fé. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Santificação, querido. Eu entrego a minha vida e sou usado para... sirvo simplesmente para uso exclusivo de Deus. Portanto, eu caminho por fé. Deus manda, eu faço. Amém, querido? Amém. Mas presta atenção. Acã, querido, veio junto dessa renca aí, que nasceu no deserto. Então ele cresceu com maná todos os dias. Segunda-feira tinha maná. Terça-feira, sabe qual era o prato? Maná. Aí você não sabe o que tinha quarta-feira. Maná. E assim foi. Anos e anos. Maná. Preste bem atenção aqui. Esse homem sai, já sabendo da história do povo de Israel, que tinha sido escravo. Olha só. Fala assim: não, querido, deixa eu fazer um pezinho de meio aqui, porque qualquer coisa que aconteça, eu tenho uma capa, tenho uns objetos aqui, eu consigo fazer um dinheiro e consigo me manter um pouquinho mais de tempo. Presta atenção aqui. Deus já falou para você de coisas que são condenadas e você continua trazendo para dentro da tua vida. Atitudes que Deus condena e você continua agindo. E Deus está falando para você: enquanto você não tirar essas coisas da tua vida, querido, a bênção não vai te alcançar. Presta atenção. Pastor, dá exemplos aí. Tem pessoas que estão sempre na internet buscando sites e sites e sites para poder se satisfazer. Meu querido, presta atenção. Deus é o único que pode satisfazer, meu querido. Amém, Jesus. Presta atenção em todas as áreas. Todas. É Ele que te preenche, querido. Você está entendendo, meu amado? Às vezes pessoas querem correr. Ai, meu Deus, eu acho que Deus está demorando muito. Aí acha, querido, um homem ou uma mulher na rua quer casar. Meu amado, espera no Senhor. Amém. Presta atenção. Tem coisas, querido, que são condenadas. Deus já falou na sua palavra. Deus já falou com você. Você sabe. Então presta atenção. Elas têm que sair da sua vida. Elas têm que ser retiradas da sua vida. Enquanto isso não acontecer, querido, a bênção não vai te alcançar. Você vai ver todo mundo receber, menos você. Deus quer te alcançar, querido.
atinge a tua vida. Mas quando a gente não abre mão dessas coisas, não abro mão da minha vida, não abro mão das minhas noitadas, dos meus afazeres, dos meus pecados, o que acontece é que eu crio um guarda-chuva anti-bênção na minha vida. Ele bate, querido, e pula fora. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? E olha só, querido, o que é que Deus fala? Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se chegará por casas, e as casas a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, enquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Presta atenção que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um negócio, porque às vezes, querido, sou eu que tomo conta da minha vida, e eu só penso em mim, eu sou egocêntrico. E o que acontece é que eu não penso em quem está ao meu redor. Eu vivo uma prática de pecado, e isso atinge a igreja, querido. Presta atenção, o povo inteiro perdeu a batalha, querido, para a cidade de Ai, por causa de um homem. Fala, Deus. Presta atenção, amado. Sai dessa posição, querido, porque a palavra diz que aqueles que são de Deus o maligno não toca, mas aqueles que vivem na prática do pecado pertencem ao diabo, querido. E não tem como Deus te livrar, meu amado, porque você está na mão dele. Aqui, querido, Deus estava dizendo para pegar não só a pessoa, como as coisas condenadas e queimar. Presta atenção, querido, a palavra diz que o final dos tempos estão chegando. Jesus vai voltar. Aqueles que são de Deus vão receber a promessa, a bênção vai alcançá-los, vão receber a vida eterna. Aqueles que assim não for, eles vão ser queimados, querido, eternamente no lago de fogo. Presta atenção, a igreja de Jesus tem que acordar. Amém. Parar com essa coisa, querido, de viver um pé no mundo e um pé dentro da igreja, achando que está servindo a Deus. Não está, querido. Amém. Não está servindo a Deus. Presta atenção. Com Deus, de Deus não se zomba, querido. Amém. Não adianta você negociar com Deus. Deus não faz negócios, querido. O que Deus diz é a palavra dele, ou é ou não é, e acabou. Amém. Quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim, e acabou, querido. Amém. Amém. Quando eu começo a agir dessa maneira, eu passo a ser, segundo a palavra, inimigo de Deus. Presta atenção. Por quê, pastor? Eu acabei de falar o versículo. Quem não é por mim é contra. Quem é contra alguém é inimigo, querido. Presta atenção, amado. Tem que jogar fora essas coisas. Essas picuinhas. Essas coisas pequenas. Que vão te levar, querido, a ser queimado. Você vai se queimar com isso aí, querido. Versículo 18. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Presta atenção, querido, porque o pecado aqui, o diabo, ele não muda. Tudo, querido, começa na cobiça. Presta atenção que Eva
e Adão, antes de tomarem do fruto que Deus havia ordenado, para nem sequer tocar, quanto mais comer. Não toque, não coma. Era esse o direcionamento. Eva cobiçou, querido. E a palavra diz que a cobiça gera o pecado, e o pecado, a morte. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Isso foi o que aconteceu aqui. Isso é o que acontece com a nossa vida. Quando a gente começa a cobiçar as coisas desse mundo. Quando a gente começa a cobiçar as noitadazinhas, as saidinhas, as baladazinhas, as coisas. Entendeu, querido? Começo a pôr as coisas na frente de Deus e começa a botar a palavra de Deus de lado. Preste bem atenção, querido. Essa cobiça vai dar luz ao pecado e o pecado vai gerar a morte. O que é isso, pastor? Você está profetizando? A palavra está dizendo. Morte significa separação de Deus, querido. Acabou. Não tem como a bênção te alcançar. Você pode até, querido, ser um homem rico, milionário, mas vai ser um homem pobre, paupérrimo, miserável espiritualmente. Por quê, pastor? Porque a sua vida vai ser vazia. Não estou pregando aqui, querido, um evangelho miserável, não. Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Se ele quiser fazer alguém rico, ele faz. Conheço um homem de Deus. Homem de Deus que tem uma situação maravilhosa, muito boa. Mas tudo tem um propósito, querido. Tudo tem um propósito. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Presta atenção, amado. Versículo 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. Querido, quando eu começo a cobiçar essas coisas, sabe o que acontece? Até o que eu tenho eu perco. Presta atenção. Toda a riqueza que Acã tinha não serviu para nada para salvá-lo. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Presta atenção. Versículo 25 diz Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. Presta bem atenção, mas porque às vezes você pode olhar e pode falar assim: que Deus é esse? Porque a palavra diz que Deus, Ele ama. Eu vou dizer para você que a palavra não diz só que Ele ama. A palavra diz que Ele é amor. Mas nós vimos também que quando eu ajo de uma maneira contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, eu passo a ser inimigo dele. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então presta atenção. Nos dias de hoje, a Bíblia no Velho Testamento está falando sobre uma alusão. É uma alusão do Novo. É uma alusão do Novo Testamento. Hoje, nos nossos dias, meu amado, o que acontece é que você sai debaixo da potente e poderosa mão de Deus e o diabo começa a te arrebentar. Você está conseguindo entender, querido? Amém. É isso que as coisas, é isso que vai acontecendo. É isso que vai acontecendo nas nossas vidas. Como eu falei anteriormente, volto a repetir, Jesus disse: quem não é por mim é contra. Acã, querido, ele agiu aqui independentemente, cobiçando, querido, essas coisas. Aí você fala assim: pastor, mas tem alguma coisa no Novo Testamento? Meu amado, presta atenção. Judas caminhou 3 anos com Jesus. 3 anos recebendo a mesma coisa que os outros 11 receberam. Judas tem a atitude que tem, entregando Jesus, vendendo por umas poucas moedas. Trocou Jesus por umas poucas moedas, sabe, querido? Pronto, você sabe o que acontece com ele logo em seguida? A palavra diz que ele foi atormentado por verdugos. Presta atenção, meu amado. Deus te ama, amém, amado? Deus é apaixonado por você. Isso não tenha dúvida. O problema é o quanto você o ama.
Porque Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as obedece e as pratica, esse é o que me ama. O que Jesus está falando é assim: aqueles que se santificam, aqueles que são santos, que são separados desse mundo, esses me amam, porque abriram mão de tudo e de todos para estar simplesmente e somente comigo. Você está entendendo? Se entregaram para ser usados exclusivamente por mim. Era isso que Jesus estava dizendo, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Presta atenção, amado. Como eu falei anteriormente, eu queria voltar a repetir para que você entenda isso. Aqueles que são de Deus, a palavra diz e confirma: o maligno não vai tocar, o diabo não tem poder sobre a tua vida. E as bênçãos vão te alcançar. Glória a Deus. Quer ver, querido, a santificação em ação e o diabo tentando embarreirar e não conseguiu? É só você olhar para Daniel. Daniel, querido, orando, jejuando, boca no pó, rosto no chão, clamando, se santificando. Há uma batalha no mundo espiritual. Um demônio tenta paralisar a promessa, a bênção de alcançar. Daniel, ele persevera se santificando, em oração, buscando a face do Senhor, em obediência. Sabe o que acontece, querido? Deus manda reforço. Deus manda reforço e a bênção segue e alcança Daniel. Presta atenção, os que são de Deus, o maligno não tem como parar, querido. As portas do inferno não prevalecem contra aqueles que são igreja, com aqueles que são santos. Mas o quão verdade é isso? Também é verdade que a Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não se santificam, aqueles que preferem viver a sua vida mundana, aqueles que querem continuar viver a sua vida secular, como quer e bem entende, a palavra diz que esses pertencem ao diabo. O diabo tem o controle da vida dela. Por isso, querido, as bênçãos não são alcançadas. Por isso que as bênçãos não alcançam a pessoa. Por quê? Porque o diabo paralisa. O diabo paralisa. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Presta atenção. Deus, amado, eu creio que Deus já está operando maravilha. Eu creio que isso tem chegado à casa de alguns. Eu creio que isso tem chegado, querido, à casa de vocês. Eu creio que isso tem chegado, amado, na vida de vocês. Só que há uma ordem. Há uma ordem expressa e vindo da boca do Senhor. E a palavra é: santificai-vos. Amém. Santificai-vos. Porque amanhã Ele vai fazer maravilhas. Amém. Se santifique, querido. Busque a face do Senhor. Se santifique. Se submeta. Obedeça. Vive uma vida, querido. Coloque a sua vida no trono, diante do trono de Deus, e se permita ser usado exclusivamente por Deus. Amém, Jesus. E você vai ver, querido, Deus agindo sobre a tua vida. Amém. Agora, querido, se do contrário for, eu lamento lhe dizer isso, mas prepara o lombo, querido. Porque o diabo não está brincando de serviço. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Santificai-vos hoje. E o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar por vocês.